Estou muito feliz por essa rica oportunidade. E nessa noite eu quero pensar com os amados irmãos o seguinte tema: o que Deus espera dos seus adoradores? O que Deus espera de mim como adorador? O que Deus espera dos amados irmãos como adoradores? O que Deus espera de nós? O que Deus espera do seu povo? Amados, é importante nós pensarmos nisso porque a gente espera muito do Senhor, não é mesmo? Como nós esperamos de Deus? E Ele pode todas as coisas, nós esperamos porque Ele é poderoso. Lemos aqui um salmo maravilhoso que fala desse poder, desse Deus maravilhoso. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele pode todas as coisas. Então nós esperamos muito de Deus, e nós pedimos muito a Deus, e nós questionamos a Deus, e nós perguntamos: Senhor, por que isso está acontecendo? Ou, Senhor, por que o Senhor não me respondeu? Por que o Senhor não me deu aquilo que eu pedi? São grandes as expectativas do povo em relação ao nosso maravilhoso Deus. Mas você já se perguntou o que Deus espera de você? O que Deus está esperando de você como adorador? Você já se fez essa pergunta? Você já pensou o que Deus está esperando de mim? Para isso, eu quero ler com vocês um texto. E esse texto está no livro de Jó, o primeiro capítulo. Nós vamos estar lendo nesse momento o primeiro capítulo. Diz assim, amados irmãos, a palavra de Deus: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sebeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho.
quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Amados, olhando para a vida deste homem, eu consigo extrair algumas características fundamentais que um adorador ele precisa ter. Características essas que o Senhor, ao olhar para nós, certamente ele procura. E a primeira é integridade. Integridade. O Senhor espera dos seus adoradores integridade. Meus queridos, essa é uma característica forte, que todo adorador precisa ter e trabalhar isso em si. Amados, qual é o nosso objetivo como adorador? Qual é o meu objetivo? Qual é o seu objetivo? Agradar a Deus. É esse o nosso objetivo. O adorador, ele quer agradar o Senhor. É esse o propósito do meu coração. É isso que eu coloquei na minha vida, agradar a Deus. Eu não sou perfeito, eu vou falhar, mas eu quero, e eu busco agradar o Senhor. E se eu quero agradar a Deus, eu preciso ser uma pessoa íntegra. Eu preciso buscar a integridade. E nós podemos afirmar isso, amados, olhando para a palavra de Deus. Integridade significa a pessoa que não se permite corromper. A pessoa que não aceita facilidades para ter vantagens de uma forma errada. Integridade está ligado à honestidade. Integridade está ligado à justiça, à verdade. Pessoa que ama a honestidade. Isso me faz lembrar, irmãos, de um jovem que morava em uma cidade pequena no interior. Seus pais eram agricultores e ele trabalhava ali com os seus pais. Fora criado trabalhando com os pais. E apesar da simplicidade daquele homem, daquela mulher, eles procuravam manter os filhos na escola, apesar da distância, e procurava criar eles na igreja. E aquele menino foi crescendo, se tornou um jovem, um rapaz, e ele tinha um sonho de cursar uma faculdade, de realizar uma faculdade. Então o seu pai o chamou para conversar e disse: meu filho, estamos enviando você para a cidade grande, para que você possa realizar o seu sonho e fazer uma faculdade. E ele disse: pai, mas é muito caro, e eu sei da dificuldade do senhor e da mamãe aqui no sítio, e mais, tem os meus irmãos mais novos, que vocês precisam também manter eles têm necessidades, como que o senhor vai fazer isso? Ele disse: meu filho, já há algum tempo eu e sua mãe temos separado, feito alguma reserva, para mandar você para a cidade grande, para que você possa estudar. Ele disse: pai, você não vai se arrepender, eu vou ajudar vocês. E o pai diz: olha, se você puder fazer alguma coisa pelos seus irmãos, eu vou ficar muito feliz, pois eu e sua mãe estamos bem. E ele foi para a cidade grande, entrou ali na universidade e começou a estudar. Não demorou muito para que ele conseguisse um estágio na melhor empresa da sua área, a melhor empresa. Todos queriam entrar ali e ele conseguiu já no primeiro ano. Mandou notícia para os pais, todos felizes. Ele já conseguia custear, pagar as suas despesas. Passou 5 anos então e veio a sua colação de grau. A família foi para a cidade grande, foi uma grande festa. E naquele dia ele falou: papai e mamãe, o diretor me chamou para conversar. E eu vou ser efetivado e vou ganhar 8 vezes mais do que eu ganho. E vou alugar uma casa. Se vocês quiserem, podem vir morar comigo. E o pai disse: meu filho, nós estamos bem, mas nós vamos mandar o seu segundo irmão mais velho, para que ele possa estudar. E combinaram assim. Os pais voltaram para o interior e ele tinha uma reunião com o diretor na sexta-feira. E o diretor chamou para conversar e diz: olha, nós estamos muito felizes com o seu trabalho. Você vai crescer aqui. O salário é aquele que eu te prometi.
e você vai ter uma carreira promissora aqui. Você vai crescer conosco nessa empresa, mas eu vou precisar de um favor seu. Você vai cuidar de todas as notas desse setor. E a cada nota que você emitir, eu quero que você coloque de 3 a 7% acima do valor. E ele disse: chefe, como assim? Olha, você não vai entender agora, mas na segunda-feira eu vou te explicar melhor. Mas você vai colocar um valor maior a cada nota que você receber. Quando a nota for muito alta, você vai colocar 3% a mais. Quando a nota não for muito alta, você pode colocar 7%. Mas eu vou explicar direitinho. Você vai crescer conosco. Aquele jovem foi para casa pensativo, preocupado com aquela proposta e o que fazer. Já tinha dito para o pai que estava alugando uma casa para que o irmão fosse estudar na cidade grande. E ele foi para a igreja. E no domingo o pastor pregou naquele dia. Em Miqueias 6, versículo 8. Em Miqueias 6, versículo 8 diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Irmãos, aquele jovem, naquele dia a palavra tocou em seu coração e ele tinha a resposta para o seu diretor. Na segunda-feira, no primeiro horário, ele tinha reunião com o diretor e ele diz: olha, eu não vou aceitar essa vaga. Como assim você não vai aceitar? Disse o diretor. Um ótimo salário, você vai ter um plano de carreira, você vai ganhar muito dinheiro aqui conosco. Como assim você não vai aceitar? E ele insistiu: eu não vou aceitar. Por que você não vai aceitar? Todos queriam uma vaga como essa e você não vai aceitar? E ele disse: eu não vou aceitar. Pegou as coisas e saiu da empresa. Ligou para o pai, para a mãe e disse: olha, eu vou passar uns dias com vocês aí no sítio. E ele foi. Chegou ali uma festa. O pai fez uma festa com a mãe e os irmãos. Mas o pai percebera que algo estava errado, que ele não estava feliz. E no jantar, todos à mesa, o pai perguntou: meu filho, o que está acontecendo? Ele diz: não, pai, está tudo bem. Ele: olha, apesar de você ter ido embora há mais de 5 anos, eu conheço e sei que não está bem. O que está acontecendo? E ele relatou tudo o que havia acontecido para o pai. E disse: estou muito triste, pai, porque decepcionei vocês, não vou poder alugar a casa, não vou conseguir o salário. E o pai, sorrindo, disse: meu filho, está tudo certo, está tudo bem. Como assim, pai? Não está tudo bem, eu não tenho emprego, eu não tenho um ótimo salário. E o pai, olhando para ele, disse: meu filho, não importa para mim o que você venha a ter, mas para mim importa quem você é. E você mostrou ser um jovem de caráter. Você mostrou que as lições que eu te ensinei e aquilo que você aprendeu na igreja fizeram diferença na sua vida. Amados, integridade. Integridade, por certo, agrada ao Senhor. Integridade talvez seja uma das características essenciais e mais forte de um adorador. No versículo 1 do livro de Jó diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Um homem íntegro. Por isso ele agradou o Senhor. Amados, venha comigo até Provérbios 2, versículo 7. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia para você tomar nota do que diz a palavra de Deus sobre aqueles que são íntegros. Ele reserva a sensatez para o justo. Com o escudo, protege quem anda com integridade. Ah, irmãos, como a família é abençoada quando o homem e a mulher buscam integridade. Provérbios 20, versículo 7 diz: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. A família é abençoada. A família é abençoada quando nós buscamos essa integridade que agrada o Senhor. Integridade é o que nós devemos buscar. Integridade é o que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, espera de seus adoradores. Mas eu consigo ver mais uma qualidade essencial olhando para essa história, para a história de Jó. Penso eu que Deus, amados, Ele espera que os seus adoradores cuide de sua família, cuide de seus filhos, se preocupe com sua casa. Então venha comigo até o versículo 4 e 5 desse texto.
que diz: seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Irmãos, olhe para a sociedade. Olhe para a sociedade que nós estamos vivendo. Irmãos, quantos problemas, quantas pessoas enfermas, violência, brigas, maldade, filhos que se levantam contra pais, irmãos em guerra dentro do lar. Quantas dificuldades, quantos problemas, amados irmãos, a nossa sociedade enfrenta. Porque famílias estão enfermas. Famílias precisam de cuidados. Famílias precisam, amados, de cuidados. Olha só, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jó, percebemos o cuidado com a família e com os filhos. Cuidado que está faltando nessa sociedade. Amados, nós precisamos interceder, clamar pelos nossos filhos, apresentar os nossos filhos ao Senhor, não importa a idade deles. É claro, a salvação é individual e cada um vai prestar conta com como estar vivendo perante a Deus. Mas nós precisamos clamar pelos nossos filhos, nós precisamos apresentar eles diante do Senhor. Cuidados, amados. A gente olha para a sociedade e vê filhos que estão abandonados pelos pais, esposas que não têm mais o amor, o carinho do seu esposo, e homens também que não têm mais carinho das esposas. Cuidados, precisamos cuidar da nossa família, precisamos cuidar dos nossos filhos, precisamos ensinar as nossas crianças sobre Deus. Aquele jovem, irmãos, ele não entrou no mundo de corrupção, porque ele havia aprendido na igreja lições primordiais, que fez diferença na vida dele, e no momento decisivo, ele soube escolher o que era certo, e não aceitou aquelas facilidades. Precisamos ensinar as nossas crianças, precisamos trazer elas na escola bíblica dominical. Errado está aquele que pensa: olha, eu não vou porque o assunto é o mesmo, eu vou aprender a mesma coisa. Você está totalmente equivocado. Venha comigo até Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Olha só, amados, o que a palavra de Deus nos diz: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amados, olha só, ensine com persistência a seus filhos as palavras que eu estou ordenando a vocês, as histórias que vocês viram, os feitos que eu realizei. Conte para gerações futuras. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, é por isso que nós nos reunimos aqui no domingo de manhã, para aprender a palavra, para estudar a palavra. Como é importante esse momento, como é importante esse espaço, para que as nossas crianças possam aprender de Deus. Precisamos cuidar dos nossos lares, precisamos cuidar da nossa casa, dos nossos filhos. Amados, é preciso construir, criar um ambiente que o Espírito Santo de Deus possa estar à vontade para trabalhar dentro dos nossos lares. Famílias, lares que estão em pé de guerra, e estão na igreja, ouvem a palavra, mas quando chegam em casa, não permite que Jesus Cristo seja Senhor do seu lar. Como? Como vai ter transformação? É preciso, amados, estar diante de Deus, buscando esse cuidado, a importância que tem na família. No seminário, amados, eu tive uma palestra com um pastor batista, eu não vou dizer o nome dele, mas é um pastor super requisitado. Pregou em todas as cidades praticamente do nosso país, e também fora do país. Uma pessoa muito experiente, com muitos anos de ministério, a igreja dele com mais de 3.000 membros. E ele disse que, olha,
se eu pudesse fazer algo diferente, eu tiraria mais tempo para a minha família durante o meu ministério. Ele disse que a filha dele, ao se casar, disse para ele: pai, eu agradeço tudo que o Senhor fez por mim. Hoje eu sou uma mulher de Deus, mas eu senti muitas vezes falta do Senhor. Queria o Senhor do meu lado, precisava do Senhor, mas eu sabia que o Senhor estava a serviço do reino de Deus. E aquelas palavras tocou o seu coração. E ele dizendo: olha, se eu pudesse voltar, eu tiraria mais tempo para a minha família. Eu tiraria mais tempo para os meus filhos. É preciso cuidar da nossa casa. É preciso cuidar dos nossos filhos. Eu não sou perfeito, amados irmãos, tenho vários erros, mas eu amo estar com a minha família, eu procuro estar com a minha família, e eu destino o tempo que eu tenho para estar com eles, com as minhas imperfeições. Em 1 Timóteo 5, versículo 8 diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, é pior que o descrente. Deus espera de mim, como um adorador, que eu esteja cuidando da minha casa. Amados, o maior campo missionário está dentro dos nossos lares. O maior ministério de um homem está dentro da sua casa. Ali está o nosso campo missionário. Ali está a nossa grande obra a realizar, dentro dos nossos lares. E o Senhor espera que os seus adoradores estejam atentos a tudo que acontece dentro do seu lar. Mas eu vejo mais uma qualidade essencial, que Deus, Ele espera ver isso em nós. Reconhecer que tudo vem dEle. Reconhecer que tudo vem do Senhor. No versículo 21, Jó diz: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó tinha plena convicção que tudo que ele possuía, Deus tinha lhe dado. Ele era apenas mordomo, pois tudo era de Deus. Somos mordomos do Senhor neste mundo, meus amados irmãos. Mordomo é aquele que é incumbido de administrar a casa, de estar cuidando da casa. E nós somos mordomos. O mordomo, ele não é dono, mas o dono da casa lhe confia tudo. Tudo que tem para ser cuidado, desenvolvido, ele confia: terras, dinheiro, joias, os filhos, a esposa, o esposo, a alimentação, tudo o dono da casa confia ao mordomo. E Deus nos confiou tudo isso. E precisamos cuidar. Precisamos cuidar, tudo vem do Senhor. Jó tinha a plena convicção de que, quando ele partisse, não levaria nada deste mundo. Não levamos nada dessa vida, meus amados irmãos. E muitos estão perdendo tempo em querer adquirir mais e mais e mais. Quando o assunto é morte, ninguém quer falar, ninguém quer conversar. Uma mensagem como essa, ninguém quer ouvir. Querem ouvir: olha, que Deus vai dar, que você vai receber e receber e receber. Mas o que Deus espera de você, isso ninguém quer ouvir. Não querem ouvir. Mas na verdade, amados irmãos, o destino de todos nós é a morte. É a morte. E não vamos levar nada deste mundo. É preciso sim aproveitar aquilo que Deus nos deu. Aproveitar os filhos, aproveitar a companhia da esposa, do esposo. Portanto, ame, perdoe, peça perdão, brinque, converse, aconselhe e chame a atenção. Aproveite a vida com responsabilidade. Tudo é do Senhor. Somos apenas mordomos. Amados irmãos, a maior necessidade do ser humano é suprir as questões da alma e do espírito. E o mundo, a sociedade está repleta de pessoas realizadas profissionalmente, realizadas financeiramente, realizadas academicamente, mas no íntimo do seu ser são frustradas, tristes e inquietas, porque não têm a paz que só Cristo Jesus pode oferecer. Mas uma característica
que eu percebo e vejo nesse texto é que o adorador, ele precisa confiar no Senhor. O adorador precisa confiar no Senhor em meio às adversidades. Fogo caiu do céu, queimou as ovelhas e os empregados. Vieram caldeus atacar os camelos e os levaram embora. Um vento forte veio do deserto, atingiu os quatro cantos da casa, que desabou e seus filhos morreram. E Jó, ele se manteve confiante no Senhor. Ele se manteve confiante em Deus. Ele se manteve confiante no seu Senhor. E eu pergunto a você, amados irmãos, em quem está a sua confiança? Você que me ouve à distância, em quem você tem confiado? Salmo 20, versículos 7 e 8 diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes no Senhor, porque a nossa confiança está no Todo-Poderoso, no Deus Criador dos céus e da terra. O exército do Senhor não confia em seu poderio bélico, ou em sua cavalaria, não, mas a sua confiança está no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Mais uma qualidade que eu vejo nesse texto, que Deus espera de seus adoradores, é que o adoremos em todos os momentos. Amados, qual seria a nossa atitude em meio a tanta adversidade? Em meio a tanta notícia ruim? Qual seria a nossa atitude? Olha só, irmãos, o versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração. Ele adorou. Em meio à adversidade, ele adorou. Qual seria, amados, a nossa reação em meio às dificuldades, em meio a tanta notícia ruim? Amados, isso é profundo demais e isso merece uma reflexão pessoal de cada um de nós. Precisamos crescer, amados irmãos, diante de Deus como adoradores, a ponto de adorar não só quando tudo está bem, mas nas dificuldades. Adorar quando a tristeza chegar, adorar quando as coisas estiverem faltando, quando as coisas não estiverem dando certo, simplesmente adorar. Adorar. E para concluir, amados irmãos, eu vejo nessa história que nós lemos, que Deus, ele espera que alegremos o seu coração, que o seu adorador, que o adorador de Deus venha alegrar o coração do Todo-Poderoso. Olha só, amados irmãos, o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Eu fico tentando imaginar, irmãos, a alegria de Deus ao olhar para Jó. Eu fico tentando imaginar, irmãos, a alegria do Deus Todo-Poderoso ao ver Jó trabalhando, Jó cuidando dos seus filhos, Jó sendo fiel, Jó aconselhando. Eu fico imaginando, irmãos, o orgulho, a alegria de Deus ao olhar para Jó. E Deus está olhando para cada um de nós. Deus está olhando para mim todos os dias, constantemente. Deus está olhando para vocês, irmãos. E qual a visão de Deus ao olhar para você, adorador? Qual a visão de Deus ao olhar para mim, adorador? Será que Deus sorri ao olhar para mim? Eu vejo essa conversa com Satanás, Deus sorrindo, Deus se alegrando, Deus com prazer em apresentar Jó. Será que Deus teria prazer, alegria em falar de um de nós? Ele olhar para você, você está alegrando o coração de Deus com os seus atos, com suas atitudes, com o seu viver? Será que Deus está, amados irmãos,
Da mesma forma que se alegrou, se alegrando ao olhar para nós? Responda isso para você mesmo. Responda isso, amado irmão, no íntimo do seu ser. E aquilo que precisa ser mudado, mude. Mude porque, como é bom imaginar que o Senhor, Criador dos céus e da terra, está olhando para você e se alegrando. Amados, eu quero concluir dizendo que só existe uma maneira de alegrar o coração de Deus. E essa maneira é olhando para Cristo e vivendo como Ele viveu. Não há outra forma de alegrar o coração de Deus. Esses requisitos que nós falamos aqui, todos eles estão na vida de Jesus. Estão naquilo que Ele viveu e naquilo que Ele deixou. Para alegrar o coração de Deus, é preciso olhar para Jesus. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. E é por isso que nós precisamos olhar para Ele. Venha comigo, amados irmãos, até Filipenses 2. E para concluir, nós vamos estar lendo essa passagem maravilhosa, do versículo 2 ao versículo 7. O apóstolo, ao escrever essas primeiras palavras de Filipenses 2, ele está pensando em atitude, ele está olhando para a atitude, ele está pedindo que os crentes, que os servos, os discípulos de Cristo Jesus tenham atitude, comportamento. E ele diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amados, que a nossa atitude seja a mesma atitude de Cristo Jesus. E aí, nós vamos agradar o Deus Todo-Poderoso. Deus vai olhar para nós e vai se alegrar, como se alegrou quando olhou para o seu servo Jó. Que possamos olhar para Cristo Jesus. Foi essa mensagem que Deus colocou em meu coração. Que a palavra lida, explicada, possa encontrar abrigo no coração e causar transformação. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor neste momento? Abaixe sua cabeça, leve seu pensamento a Deus. Vamos agradecer por essa maravilhosa oportunidade e por sua palavra que é viva e eficaz. Maravilhoso Deus, mais uma vez em tua presença. Nós agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra nos permite estudar e aprender com ela. Histórias como essa, ó Deus, que nós olhamos e aprendemos. E tudo, Senhor Deus, é para mudar, melhorar e te adorar. Te adorar, ó Pai de amor, como o Senhor merece. Sei que estamos muito longe, ó Deus, de oferecer adoração, a vida que o Senhor merece. Mas nós queremos crescer, ó Pai, que possamos olhar para Cristo Jesus, que possamos olhar para o Teu Filho, olhar para a Tua Palavra, para que possamos então crescer como verdadeiros adoradores e alegrar o Seu coração, ó Deus. Pai, nos abençoe. Abençoe cada filho, cada filha que está aqui nessa noite, ó Pai, que saiu do seu lar para Te servir, para aprender um pouco mais da Tua Palavra, ó Deus. Somos gratos a Ti, ó Deus, por este momento. Pai, nós também lembramos daqueles que estão nos acompanhando à distância. Ó Deus amado, que o Senhor possa ir de encontro a esses queridos. E que eles também, ó Pai, possam estar buscando ser verdadeiros adoradores. E aqueles que ainda não conhecem, que ainda não teve ainda essa oportunidade, o rico privilégio de ser reconhecido como um adorador do Senhor, ó Pai, eles possam ter um encontro marcante com Cristo Jesus, pois é somente por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo,
que podemos ser adoradores e vamos alegrar o seu coração. Dai-nos, ó Pai, um restar de semana abençoador. Seja com aqueles que estão viajando, com aqueles que ainda vão viajar. Proteja, ó Pai. Lembramos também dos enfermos, aqueles que não podem estar na tua casa, ó Pai, por um motivo de enfermidade. Em um nome santo de Jesus, nós clamamos, ó Pai, por um milagre, por cura, Senhor Deus. Lembramos, ó Pai, daqueles que estão hospitalizados, ó Deus, o Ismael, a família, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando. Deus, te agradecemos mais uma vez por esse rico privilégio de ser adorador. E oramos agora e sempre, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meu querido, você que nos acompanha à distância, você tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe.